E na nossa série de entrevistas com os economistas dos candidatos à presidência, agora nós vamos conversar com Paulo Guedes, economista de Jair Bolsonaro, inclusive colocado aí como Bolsonaro como grande protagonista do programa econômico que será adotado caso ele seja eleito. Paulo Guedes, boa tarde. Boa tarde, Denise. Estou te devendo essa visita há algum tempo, né? Pois é, e agora vamos conversar a respeito de programa de É governo. isso. Primeiro, eu acho que até para os nossos internautas e ouvintes poderem acompanhar, quem é Paulo Guedes e o que Paulo Guedes pretende fazer caso o candidato Jair Bolsonaro seja eleito. Eu sou um brasileiro especializado como economista. E, como economista, eu criei escolas, IBMEC, as faculdades IBMEC, aqui em São Paulo hoje são INSPER, fundei Banco Pactual, BTG Pactual, agora faço investimentos em saúde, educação. Sou um brasileiro que quer melhorar o país. Algumas vezes fui sondado para governo antes, mas não achava a possibilidade de fazer as mudanças que eu sempre considerei necessárias. A única vez que aparentemente eu teria um espaço bom para fazer o que eu acreditava foi na eleição de 89, a primeira eleição direta. Eu ajudei o AFIF, porque seria um programa liberal, um programa econômico liberal, e a ideia de Banco Central independente, flutuação de câmbio, privatizações, reforma da Previdência, tudo isso já era objeto de análise nossa em 89. Economistas brasileiros ficaram 8 anos para chegar à política monetária, depois da democratização, nós levamos 8, 9 anos para chegar a uma política monetária bem feita. Levamos 12 anos para descobrir que o câmbio era um preço importante, crítico para a economia, e não objeto de congelamento para controlar artificialmente a inflação, ou mesmo para ganhar reeleições. E levamos 14 anos para descobrir que a responsabilidade fiscal era fundamental. Então, me dá muita pena de ver que o Brasil aprendeu a duras penas, mas aprendeu, a história é virtuosa. Em vez de ter sido um programa liberal lá atrás, que teria construído um caminho de prosperidade e crescimento acelerado para a economia, nós tivemos, naturalmente, tentativas frustradas, planos equivocados, plano cruzado, foi uma tragédia, é um plano bolivariano, congelamento de preços, fiscais, laçando boi no pasto. O Maxud aqui em São Paulo foi preso porque subiu o preço do Guaraná. Depois nós partimos para congelamento de poupança, de financiamento, né, de ativos financeiros, uma outra tragédia. O Brasil teve 2 surtos hiperinflacionários antes de aprender a trabalhar política monetária e, eventualmente, aprender a flutuar câmbio e depois chegar à responsabilidade fiscal. Foi muito tempo e as digitais desses experimentos estão aí. Uma dívida de quase 4 trilhões de reais. Agora, o grande problema do Brasil nessa época, o principal problema era a inflação, né? Durante décadas se tentou controlar, teve inclusive essa experiência aí de congelamento de preços. Hoje o grande desafio é o desequilíbrio das finanças públicas e vai ser o próximo desafio do presidente, seja quem for. Como combater isso de início, recuperar a credibilidade, inclusive margem de manobra do governo para fazer a economia crescer, não é? Perfeito, Denise. E o importante é saber o que está por trás disso tudo. Porque é o mesmo fenômeno, é o descontrole sobre gastos públicos. Então, o completo descontrole sobre os gastos públicos, isso foi um enigma que logo que tivemos a redemocratização, quem pela primeira vez enunciou o enigma foi o próprio Tancredo Neves. Ele falou, é proibido gastar. Ele tinha passado pela experiência de 64. O caos econômico, a bagunça política, a desordem. E ele trouxe essa experiência e uma vez eleito, a primeira frase dele foi, é proibido gastar. E que era o seguinte, é natural que uma democracia emergente queira pedir gastos para saúde, para educação. Então a mensagem dele é o seguinte, olha, é proibido gastar. Se vocês quiserem saúde, educação, saneamento, vocês têm que cortar privilégios. Vocês têm que privatizar, vocês têm que fazer uma reforma do Estado. Isso tudo foi perdido. Quando ele morreu, nós saímos fazendo as aventuras heterodoxas. E essa mensagem de transformação do Estado foi perdida. Como é que um Estado que antes foi moldado sob uma ordem politicamente fechada, ou seja, a grande prioridade dos militares foi a infraestrutura. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, então a construção da infraestrutura nacional. E eles realmente fizeram isso. Só que quando eles saem, entra a democracia, ela começa com as legítimas aspirações de uma democracia emergente.
saúde, saneamento, capital humano em vez de capital físico. Tanto que isso acabou parando na Constituição. A descentralização de recursos para estados e municípios foi uma coisa que estava na Constituição de 88 e, ao mesmo tempo, os gastos em saúde e educação. Era um legítimo apelo da ordem democrática dizendo o seguinte, olha, vamos fazer uma reforma do Estado. Só que os economistas estavam despreparados e a classe política não soube decifrar o enigma. Então, se você pegar os gastos públicos, que saíram 18% do PIB na época dos militares, aí foi subindo para 20, 22, 26, entra a redemocratização, eles começam a ir para... O Sarney pega com 22, 23, solta com 26, o Fernando Henrique pega com 26, solta com 32, o Lula pega com 32, solta com 36, a Dilma pega com 36, solta com 45% do PIB. Então, existe por trás de toda esses sintomas, e aí a sua pergunta, né? O que foi a hiperinflação? Aquele excesso de gastos públicos financiado com a emissão de moeda. O que foram as crises cambiais no final do governo militar? O excesso, se você pegar assim, governo Geisel, o governo Geisel gastou muito e financiou com dívida, e criou uma vulnerabilidade cambial. Aí logo depois entra o governo Figueiredo, gastou muito e financiou com a emissão de moeda. Aí você tinha tanto a vulnerabilidade cambial quanto a subida da inflação. Agora, eu acho que vale a pena até aí comparar... Aí você tem um primeiro governo, logo que o Tancredo morre, o governo Sarney. O que é aquilo? Excesso de gastos financiado com moeda. Fomos para a hiperinflação Teve duas até vezes. moratória, né? Isso. E aí, finalmente, quando entra o Fernando Henrique, ele faz a transição, muda a forma de financiamento. Em vez de ser financiamento inflacionário, é o endividamento em bola de neve. Então, na hora que você freia com a moeda, mas deixa os gastos públicos soltos, o que acontece é que você começa a aumentar impostos, você começa a ter juros extraordinariamente elevados, o desemprego, e aí o final onde nós estamos agora é uma crise onde o excesso de gastos corrompeu a democracia e travou a economia. Nós estagnamos a economia e corrompemos a democracia. Aí você fala assim, está tudo perdido? De forma alguma. Foi um longo aprendizado. O lado ruim é que foi um longo aprendizado. O lado construtivo, bom, auspicioso, é que nós aprendemos. Então, hoje, isso tudo está relativamente percebido. Aprendemos mesmo. Você vê que todos os programas falam no problema do equilíbrio fiscal, todos os problemas, uns falam em privatizar mais, outros menos. Quer dizer, alguns aprenderam, mas a maior parte aprendeu. Agora, quando falo em aprendemos, a gente tem essa postura dos candidatos, das equipes econômicas. Agora, quando eu falo aprendemos, eu questiono também o lado político. É o Congresso. Nós tivemos aí, antes do recesso, uma série de medidas propondo aumento de despesas, aumento do número de municípios. O Congresso é contra a privatização na maior parte dos casos. Então, eles não estão compromissados com uma fórmula que viabilize, de fato, o ajuste fiscal, inclusive a reforma da Previdência. Mas, olha, eu acho que essa leitura, inclusive, que está sendo feita do processo, é natural. A ideologia emburrece e a política também. Porque as pessoas se apaixonam e começam a levar tudo para os extremos. A nossa história tem sido, são 30 anos, eleições a cada 2 anos. Um longo aprendizado, está vendo um longo aprendizado. Então, se usava mal a política monetária, se aprendeu a fazer. Se usava mal a política fiscal, colocou-se agora, o último movimento foi justamente tentar um teto de gastos. Porque os gastos sobem descontroladamente, os gastos chegaram a 40%, 45% do PIB. E aí os impostos subiram descontroladamente, nós saímos também de impostos de 18%, 19% do PIB, chegamos a 34%, 35% de impostos. É imposto demais. Os impostos são de níveis de países já muito desenvolvidos e muito acima dos países emergentes. Então, eu acredito que há o aprendizado. Nós aprendemos em todos os sentidos. E o que houve agora, exatamente, foi que uma democracia tem que andar com as duas pernas. Ela não é um saci pererê que pula numa perna só. Então está sendo um certo desespero, as pessoas estão partindo para agressões pessoais, gente moderada está partindo para agressões pessoais, gente que já era insensata e insana está partindo para agressões físicas. Mas não é essa a verdadeira história. A verdadeira história é de uma democracia emergente que conseguiu, primeiro, a independência dos poderes. Com o impeachment do Collor, houve a independência do legislativo. Foi um grito de independência do legislativo. Ele disse, olha, nós tiramos um presidente se acharmos que ele fez a coisa errada. E aí o executivo começou a comprar sustentação parlamentar no legislativo. Aí houve o grande despertar do Poder Judiciário, que disse, olha, eu prendo quem compra e eu prendo quem vende.
Então, o que está acontecendo hoje, nós estamos assistindo, é a morte da velha política. A velha política está morrendo. Então, isso também é um aprendizado. A governabilidade que vai ser construída daqui para frente, ela é em novas bases, ela é diferente. Ela não é o toma lá da cá no Congresso. Ela vai ser costurada em torno de um pacto federativo. É uma descentralização de poderes, recursos para estados e municípios, a recuperação do protagonismo da classe política. A classe política não pode ficar só em páginas policiais e trocando favores e tentando ter diretorias de empresas estatais para fazer o refinanciamento da próxima campanha. Então, você não acabaria com aquela isso. barganha do Congresso para aprovação de medidas, porque o dinheiro seria distribuído pelos estados e municípios de uma outra forma. Isso é a natureza democrática. Os congressistas de 88, os constituintes, colocaram lá, vamos descentralizar os recursos. Que depois o Fernando Henrique, na verdade, federalizou os recursos de novo, criou uma opção de contribuições não compartilhadas com estados e municípios. Então ficam prefeitos, vereadores, todo mundo de pires na mão, indo a Brasília, e aí a governabilidade é uma deseducação do processo político. Quer dizer, e aí o presidente tem poderes inacreditáveis, ele pode fazer um estádio de futebol para o time dele, ele pode dar dinheiro para regimes políticos fechados, de que ele seja simpático, ele pode dar dinheiro, aumentar a capital de bancos públicos para dar dinheiro para empresários amigos. Isso está tudo muito equivocado. Por isso que o judiciário declarou sua independência e falou assim, olha, está tudo errado. Então, isso é uma oportunidade, isso é uma democracia emergente, isso é uma grande sociedade aberta, decidindo e aprendendo ao longo desse processo de reeleições sucessivas. Agora tem muita paixão, muita coisa envolvida, mas eu acredito no bom senso. A classe política vai se reinventar, porque ela já fez isso antes. Ela precisa... Houve essa absorção o que parecia ser a extrema-esquerda, ela foi absorvida. O que parece ser agora a extrema-direita, ela vai ser absorvida também pelo processo democrático. A governabilidade, na verdade, em vez de ser alianças políticas de centro-esquerda, feito que nós tivemos aí 30 anos, e era natural, se houve um governo militar durante 20 anos, era natural que houvesse uma hegemonia social-democrata durante lá seus 20, 30 anos também. Só que acabou, o excesso de gastos acabou corrompendo a democracia e travando a economia. O judiciário veio e falou, olha, acabou esse troço, vocês têm que se reinventar. Então vai haver uma aliança de centro-direita. Em vez de ser uma aliança de centro-esquerda, governou o país 30 anos, agora vai ser uma aliança de centro-direita, vai governar 4 anos. E as diretrizes são diferentes. Você tem que enfrentar o excesso de gastos. Os problemas são enormes, você não pode subestimar. Os problemas são enormes. Quer dizer, tem a reforma fiscal, que é justamente para descentralizar recursos para estados e municípios. O dinheiro tem que ir onde o povo está. O povo não está dizendo que falta segurança, saúde e educação. Esse dinheiro tem que ser descentralizado, em vez de ficar fazendo estádio de futebol, em vez de ficar dando dinheiro para subsídio para a empresa que depois dá recurso para o próximo financiamento de campanha. Esse dinheiro tem que ir para estados e municípios. Mas aí tem que haver um controle quanto à alocação desse dinheiro, né? Perfeitamente. E aí você disse exatamente como a classe política vai assumir esse protagonismo. Em vez dela passivamente assistir ao dinheiro carimbado. O dinheiro está todo carimbado. A Constituição já carimbou o dinheiro todo, que era natural 30 anos atrás, quando fizeram a reforma, falaram, olha, carimba esse dinheiro todo porque nós queremos gasto agora em educação e saúde. O dinheiro está todo carimbado. Então, qual é a situação da classe política hoje? 92%, 93% do dinheiro já é despesa obrigatória, sobra ali a despesa discricionária, cada vez menor. Você tem que atacar aquilo, tentar reduzir aquilo o máximo possível, controlar aquilo, mas evidentemente essas despesas compulsórias, obrigatórias, elas vão acabar estourando o teto, elas vão estourar o teto. E aí você tem que decidir, ou vale o teto de gastos e você devolve o controle orçamentário da União para a classe política e ela tem que decidir, olha, então o ano passado gastamos 350 bilhões em educação, esse ano queremos gastar mais, gastar menos, gastar igual, gastamos quanto em saúde, quanto em segurança. Você tem que devolver esse protagonismo para a classe política. E a governabilidade será em cima desses 2 novos eixos. O primeiro eixo é o orçamento da União. Aprovem. Todo mundo fica comovido no país. Você já assistiu, você está aqui na Paulista, está na Faria Lima, você sabe que tem a bolha. A bolha é Rio, São Paulo e Brasília. A gente fica conversando entre nós aqui, enquanto isso tem um Brasil profundo, que está votando, que está dizendo que não é bem isso que nós estamos falando. A gente fica conversando, achando, inclusive, que a economia é um tema importante da campanha. Só nós é que achamos isso. Lá embaixo, os movimentos não tem nada a ver com isso. O Brasil profundo está votando em outras coisas. Não está votando nisso que nós estamos falando aqui. De orçamento da União, nada disso.
Agora, cabe a nós exatamente tratarmos desses problemas que são os mais difíceis. Porque se não tratar corretamente do orçamento, de gastos e Exatamente. despesas, não se atende a essa expectativa da população, que é segurança, saúde e educação. Exatamente. Então, daí a necessidade desse teto de gastos. Esse teto de gastos vai mostrar que esse dinheiro carimbado, na verdade, transformou a classe política numa classe política que está perdendo a admiração completamente da opinião pública. A opinião pública hoje está contra o Congresso e a classe política, porque começa a ver e acha, pô, aquele lá em cima é só roubalheira, ninguém está ligando para a gente, o povo está desprotegido. Então, o que acontece agora? Justamente os novos eixos de governabilidade, em vez de todo mundo para Brasília, para conseguir um dos 40 ministérios, para conseguir uma empresa estatal, para poder desviar recursos, para fazer a próxima campanha, não é nada disso. Serão poucos ministérios. Os ministérios, na verdade, são apenas instrumentos de coordenação. O ministro da Educação vai chamar os secretários estaduais de educação e ele é só um coordenador, porque os recursos vão descer. O dinheiro tem que ir onde o povo está. O dinheiro tem que ir para a saúde, para a educação, para saneamento, entendeu? Então, o eixo de governabilidade é o seguinte: em vez de compra de votos mercenários no varejo, são votos orgânicos, estruturados, partidários, programáticos, no atacado. Então, uma coalizão de centro-direita que vota para descentralizar os recursos. Os dois grandes eixos. A classe política tem que assumir o controle orçamentário. Mas teria de haver uma mudança dessa questão da dotação orçamentária que é fixa. Sim, vamos falar disso. Mas o importante, você levantou a questão crítica, que é o seguinte: você tem dois eixos de governabilidade. O primeiro grande eixo é o orçamento da União. Todo mundo fica comovido com o Copom, a reunião do Copom, do Banco Central, se vai ter viés de alta, se vai ter viés de baixa, se vai subir 0,25 ou vai cair 0,25 juros. Isso é muito importante. Mas isso é acreditar que a financialização da vida política brasileira é que é importante. Não é essa a reunião mais importante. Isso é um algoritmo de trabalho do Banco Central que justamente aprendemos a trabalhar. Foi uma herança brilhante deixada pelo Armínio Fraga, uma produção institucional, primeiro valentemente defendida pelo Gustavo Franco. Defendeu sozinho, sem cobertura de política fiscal, sem ninguém ajudando, ficou lá, mas aí sozinho, essa batalha sozinho, o juro foi para a lua e nós nos endividamos em bola de neve. Então falharam, não deram a cobertura fiscal. Aliás, todos os nossos programas tiveram problemas, inclusive o melhor deles, que foi o real, mas a grande falha foi justamente não ter essa cobertura fiscal. Perfeito. Então, os eixos de governabilidade, só terminar isso, os eixos de governabilidade. Primeiro, o orçamento da União, decidir para onde vai o dinheiro. Vai para a saúde, vai para a educação, eles têm que decidir, assumir essa responsabilidade pública de alocação, em vez de ficar com dinheiro carimbado e criticado pela população que só pensa na próxima reeleição. E o segundo grande eixo, o Pacto Federativo, recursos para estados e municípios. É em torno disso que a governabilidade será obtida, e não em torno do toma lá da cá dos ministérios e das empresas estatais. E daqui a pouquinho nós vamos detalhar mais desses projetos aí de Paulo Guedes para a economia. Paulo Guedes, que é economista da equipe de Jair Bolsonaro. Voltamos já. Eu volto agora conversando com o economista Paulo Guedes, da equipe do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Antes ele falava aí da estratégia para conseguir a governabilidade e avançar aí com as reformulações da economia brasileira, o que passa por uma revisão do orçamento e pacto federativo. Agora, o Brasil tem grandes desafios, né, para começar esse ajuste das contas, enquanto não ocorre essa revisão geral da forma como se processa o dinheiro no país. É a questão da reforma da Previdência, né, que a sua postura também tem sido em torno dessa reforma, o tamanho do Estado, o quanto que há de obrigatoriedade na destinação desses recursos. Porque 1º de janeiro é com essa situação que o presidente eleito vai ter de lidar, seja ele quem for. Ele tem um orçamento que quase toda a verba é carimbada, sim, tem que passar uma parte para a saúde, outra para a educação, despesas da Previdência que não param de subir, limite de teto de gastos. Como lidar com isso? Quais seriam os primeiros passos? Olha, excelente pergunta, porque exatamente passamos da governabilidade para isso. Esse é o eixo de governabilidade. A coalizão de centro-direita, os partidos, essa turma toda, tem que examinar e falar o seguinte: olha, vai acabar o teto será derrubado. Porque o governo Temer conseguiu aprovar o teto, mas não fez as paredes, que são as reformas. Então o teto vai cair. Tem candidato já dizendo que vai derrubar o teto, que o teto vai ser flexibilizado, etc. Nós, ao contrário, nós queremos construir os fundamentos fiscais para o teto ficar em pé. O teto é importante.
Então, nós estamos pensando exatamente nos 3 principais gastos. O primeiro gasto, o maior de todos, o maior problema fiscal emergente, galopante, é o problema previdenciário. Então, não é à toa que ele está aí, todos estão falando que tem que fazer a reforma da Previdência, e é isso mesmo. Tem que atacar, esse é o primeiro gasto, é o primeiro grande gasto. E a Previdência atual, você sente que o grande problema dela é o seguinte, ela tem umas 5 ou 6 bombas relógios a bordo. É um avião que está em rota de colisão, com uma montanha ali na frente, e ainda por cima cheio de bomba a bordo. Então, você tem que reparametrizar esse sistema previdenciário que nós temos. Primeira bomba relógio, tempo. Quer dizer, tem uma bomba demográfica, que todo mundo sabe, a população está vivendo mais, então todo mundo está pensando em como é que a gente impede que o país quebre a Previdência antes do país ficar idoso, porque o país não é idoso, já está quebrando a Previdência. A segunda grande bomba é uma arma de destruição em massa de empregos, que são os encargos trabalhistas. Quer dizer, não só o sistema já está com dificuldade de financiamento e está quebrando, como os encargos são proibitivos, são armas de destruição em massa de empregos. Quase 56 milhões de brasileiros não têm carteira assinada. Eles vão envelhecer, eles vão pressionar essa Previdência e eles não contribuem, e não vão contribuir nunca, porque os encargos são proibitivos. Para você criar um emprego, para um brasileiro conseguir emprego, você tem que manter o outro desempregado, porque um custam 2. Isso é um crime também contra a geração de empregos. O terceiro grande problema é que ela é também uma fábrica de desigualdades. O setor público tem salários muito maiores que o setor privado, dentro do setor público também tem uma desigualdade enorme, então você está fabricando desigualdades. Da mesma forma que às vezes um banco público, como um BNDES, de repente fabricou uma desigualdade quando deu dinheiro para grandes empresários campeões em detrimento das empresas pequenas e médias que estão abandonadas por aí sem crédito, a mesma coisa acontece na Previdência, que também é generosa, alguns privilégios são mantidos, acima de teto, inclusive, da Presidência da República, isso tudo. Enquanto isso, tem gente que não tem nem acesso à Previdência. Bom, um outro defeito também terrível que ela tem é que ela é um sistema que a gente chama de repartição, que é o sistema que o jovem contribui, o idoso pega o dinheiro e consome, gasta. Então, é como se um jovem tivesse que entrar num avião que vai cair ali na frente, para o pai dele pular de paraquedas. Isso é um crime contra as gerações jovens. Nós temos uma responsabilidade com as gerações futuras. Não é porque nós montamos o nosso sistema equivocadamente, que ele está errado, ele está nos desgraçando, porque não consegue, né? Que nós vamos exigir que nosso filho entre nesse avião, porque aí ele me dá o paraquedas e eu pulo do paraquedas e vamos ver o que acontece com ele ali na frente quando o avião trombar. Então, tudo isso tem que ser dimensionado. Nós estamos fazendo essas simulações. Não é nada simples o problema. Não é nada simples esse problema, não é nada simples. Mas há sistemas de capitalização que são muito mais responsáveis, democratizam o hábito de poupança desde jovens, por isso que nós estamos pensando nos jovens. Então, mas a gente tem vários candidatos falando nessa questão da capitalização. Agora, a capitalização, em princípio, faria com que as pessoas investissem para ter o direito ao benefício no futuro, como acontece com o plano de previdência privada. O problema é que nós estamos com um estoque de pessoas que já estão contribuindo com o sistema e contando com a aposentadoria, que se isso mudasse de repente, você não teria como bancar, o pessoal vai se aposentar. É correto o raciocínio. Se você lançasse esse regime e todo mundo pudesse ir para o regime novo, você podia atingir o antigo. Mas o que você tem hoje é o seguinte, tem 56 milhões de pessoas que não contribuem. Não contribuem. Estão lá fora. Então, se chegam jovens agora que também não conseguem emprego, você vira e fala assim, esse jovem, eu estou contando com esse jovem para pagar. Por que os outros 60 milhões não estão pagando? Por que você acha que um jovem que não tem experiência está chegando agora? Como é que ele vai conseguir emprego se tem alguém que já se formou na faculdade, como ele, que já tem 10 anos de experiência e também não está conseguindo? Então, é uma falácia você achar que se um jovem não entrar, vai piorar aquela situação. Não, nós vamos consertar os dois. Você tem que lançar um novo para os jovens, e eles vão cuidar de sua poupança, eles têm o direito de embarcar em outro avião, que não é esse. Agora, esse antigo, você tem que reduzir esses encargos trabalhistas e substituir por uma outra contribuição previdenciária que não incida sobre a folha de trabalho,
de forma que você consiga gerar mais emprego e mais contribuições para o regime antigo. Mas aí tem que haver uma mudança de mentalidade, porque a gente não vê os jovens preocupados, por exemplo, em formar a própria poupança. A gente tem esse problema aqui no Brasil. Então, são jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e não pensam em dividir, em guardar uma parte. Então, Mas teria que ser alguma coisa muito atraente. E outro é a própria condição de mercado de trabalho, que a gente sabe, por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual, que é uma forma de driblar custo de contratação. A gente tem PJ, isso tem crescido demais, então as pessoas saem da faculdade e já têm de recorrer e não vão contribuir. Eu te digo que nós estamos, pelo menos, abordando todos esses ângulos. A situação é super complexa, não tem nada fácil, mas tanto as críticas que têm sido feitas, porque parece que vão criar um sistema que não existe, que não, de forma alguma, vai ter uma contribuição previdenciária que substitua uma base de incidência diferente. A base de incidência não pode ser essa, não pode ser para você conseguir um emprego, alguém da sua idade tem que estar demitido fora porque você custa 2 vezes. Não pode ser. Então nós vamos trocar a base de incidência desse imposto de forma que você possa empregar as 2 pessoas. Então as contribuições vão aumentar para esse regime antigo. Ao mesmo tempo, nós vamos pegar também justamente empresas estatais que sejam consideradas estratégicas. São estratégicas, então não vamos fazer um fundo patrimonial da União, vamos botar essas empresas lá e elas têm que ser lastro para isso também. Você diz que é a empresa do povo brasileiro e de repente ela está na mão de meia dúzia de políticos lá que estão desviando recursos. Que história é essa? Se ela é do povo brasileiro, vão entregar ela para o povo brasileiro. Agora vão entregar ela para o Fundo Previdenciário. Então vamos falar do programa de privatização, que parece ser uma das grandes bandeiras, né? E um ponto bastante polêmico, porque Jair Bolsonaro, enquanto político, sempre foi contra, né? E tem um posicionamento contra, inclusive ele hoje é contra grandes privatizações, como envolveria bancos públicos, a Petrobras. E a sua posição é favorável a uma ampla e restrita privatização. Aí como conciliar isso e conciliar com os interesses do Congresso e o corporativismo? Veja, você diz, o obstáculo à privatização nunca foi em si o fato de que ideologicamente as pessoas não queriam, nunca foi isso. A escolha nunca foi essa, a escolha sempre foi assim. Você diz assim, você vai abrir mão de uma empresa que é do Brasil e você vai dar isso para alguém. E isso é uma falácia, porque, na verdade, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais simples. Onde é que foi o mensalão? Foi no Correios. Correios, a carta chega atrasada, a empresa está dando um déficit enorme e o fundo previdenciário teve um problema enorme, aparentemente, de recursos. Então, eu acho que seria bom para os próprios carteiros se o emprego fosse realmente estável, os salários subissem, a carta chegasse em dia. Então, da mesma forma, o Petrolão foi na Petrobras. Aí você vê o problema lá do PMDB, eles dizem que foi na Caixa Econômica Federal, acusações que foram feitas lá ao Cunha, etc., na Caixa Econômica Federal. Então você vê que os recursos, na verdade, não estão com a população. Os recursos, o benefício está indo ao povo. Você disser o seguinte, olha, nós estamos fazendo uma reforma do Estado. Nós estamos fazendo uma transição de uma ordem econômica que veio de um regime politicamente fechado, que cuidava de infraestrutura, Siderbras, Eletrobras, Petrobras, Portobras, aquela infraestrutura, aquilo tudo que está no governo federal, são braços do governo federal, e a classe política acabou entrando lá e a confusão está toda lá em cima. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos pegando isso e dizendo, não, todos esses recursos estão indo para abater dívida, bilhões serão liberados para descer para os estados e municípios. Então, a privatização não é uma privatização em si, não é nada ideológico, é uma transformação do Estado. É uma transformação do Estado. O Estado que fazia infraestrutura passa a ser centralizadamente no Poder Federal, no governo federal, e que hoje justamente a classe política está lá disputando diretorias e recursos para campanha, etc. Você, na verdade, completa essa transição para uma democracia emergente. Nós somos uma democracia emergente. O dinheiro tem que ir onde o povo está, saúde, educação, saneamento, estados e municípios. Então, se você perguntar isso para a classe política e para a população que vai votar, vem cá, você prefere que o dinheiro fique lá no mensalão, no petrolão, na Caixa Econômica, não na parte que vai para moradia e habitação, que essa parte é muito saudável. Eu digo na parte justamente que foram os fundos de investimento onde houve desvio de recursos para grandes campeões políticos. Se você perguntar isso para a população, ela vai dizer, claro que nós preferimos o dinheiro com as prefeituras para nos dar segurança, que é justamente um dos temas mais importantes da campanha, saúde e educação. Então isso é uma transformação do Estado, isso não tem nada de ideologia. Esse é o enigma que devorou a classe política brasileira. Entendeu? Eles não conseguiram entender isso, acabaram indo para uma hiperinflação, acabaram indo para uma moratória externa,
para um congelamento, não para uma moratória externa, foram para a hiperinflação primeiro, depois para uma moratória externa, depois foram para o congelamento de ativos, tudo isso porque não decifraram esse enigma. E esse enigma já foi decifrado antes por outros economistas, não sou eu. Agora, em tese, seria o ideal que o Brasil tivesse consciência disso tudo para acontecer. Esse é um programa Agora, liberal-democrata. e o tempo? Então, mas e o tempo para se implementar tudo isso? Isso é muito tempo, isso não é rápido. Então, mas eu estou te Isso é achando muito otimista demais em relação a essa capacidade de a sociedade, de corporativismo, sindicalismo no Brasil entender essa mudança, os próprios congressistas. Então, se fala Vamos falar do corporativismo. não, mas assim, mudança de orçamento, aceitação das mudanças do sistema da Previdência, a aceitação da privatização, e o Brasil tem urgência na correção de algumas coisas. Como é que é o tempo na sua cabeça planejando tudo isso? Denise, a implementação. Denise, como eu te disse, ninguém é salvador da pátria, ninguém vai fazer tudo num dia. O mais importante é a consciência, e essa consciência foi obtida através do tempo. O que está acontecendo é o seguinte: se existem interesses corporativos, 1, 2, 3 milhões de funcionários, que sejam, quem foi eleito tem 70 milhões de votos. Então, existe uma consciência disso. Da mesma forma, quem está falando da reforma da Previdência, quando eu falo isso, fica parecendo, não, mas ele quer mexer em tudo. Vem cá, o que o governo Temer está pedindo? Uma reforma da Previdência. O que está no programa de todos os outros candidatos? Uma reforma da Previdência. Então, a consciência já existe. Eu acho que nós temos que nos desapaixonar um pouco, sermos um pouco mais íntegros do ponto de vista intelectual, porque nós estamos falando aqui, nós não estamos falando lá na rua, que está aquela confusão de gente votando. Nós estamos falando aqui. São pessoas que acompanharam esse processo todos esses anos. 20 anos atrás, todos eram contra as privatizações, 30 anos atrás. Aí, de repente, foram aprendendo e vieram. Todos eram contra o Banco Central Independente. Foram aprendendo e foram usando. E chegaram a um sistema melhor ainda, que são as metas de inflação. Isso é um aprendizado democrático. Nós estamos aprendendo. Eu estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Nós temos instituições. Então, mas elas não funcionam perfeitamente, mas enquanto elas funcionam. Mudanças forem sendo implementadas, haverá urgência em relação àquelas necessidades da população que você colocou. A gente tem um Estado com rombos imensos das contas, com incapacidade de lidar bem com o que tem de lidar. Absolutamente. Então, como conciliar essa necessidade? As promessas, inclusive, em relação à segurança, em relação à saúde, em relação à educação. E as pessoas vão cobrar isso no ano que vem. Por maior que seja o apoio das urnas, haverá uma cobrança por resultados. E mesmo em relação à geração de emprego, por mais que haja uma mudança, que também não vai ser de uma hora para outra, que haverá alteração da legislação, a economia precisa crescer para gerar emprego. O empresário contratar duas pessoas em vez de uma. Claro. Como fazer isso? O crescimento virá simultaneamente e será surpreendente. Porque justamente o que acontece é que as pessoas não entenderam até hoje o seguinte: à medida que os gastos foram subindo, nós fomos aumentando os impostos, nós fomos aumentando os encargos trabalhistas, criando contribuições, inclusive, não compartilhadas, tirando o dinheiro dos estados e municípios. Então, os problemas foram se agravando. A economia foi travando, a corrupção foi aumentando, os escândalos eram de 20 milhões, passaram a 100 milhões, agora são bilionários. Isso tudo por causa dessa escalada de descontrole. Ora, se você vai fazer o teto de gasto público funcionar, você vai devolver esse comando de recursos, justamente colocar esse papel central orçamentário, vai descentralizar para Estados Unidos. Tudo isso vai ser uma descompressão. O país, em vez de ir perdendo o crescimento, feito acontecer ao longo de 20 anos, ele vai começar a recuperar a dinâmica de crescimento. A geração de emprego vai ser relativamente rápida, porque se você vai criar os encargos trabalhistas em outras bases, não nas bases que estão hoje, sob folha de pagamento, vai ser surpreendente. De repente, o sistema antigo, em vez de gerar aí 30 mil empregos num mês, depois, quando o ano é muito bom, gerar 300 mil, de repente você vai gerar 1 milhão de empregos novos, porque você cortou 25%, 30% dos encargos trabalhistas, de repente. E, ao mesmo tempo, lançou um sistema novo, onde os jovens estão entrando sem encargos trabalhistas. Então, de repente, tem 2 milhões de jovens que conseguiram se empregar logo no primeiro ano. Mas aí não vai abrir mão de receita? É uma receita que hoje não existe, porque nós estamos trocando, é uma substituição tributária. Nós não vamos abrir mão de receita. Todo o programa é baseado em substituição tributária. Quando começou a campanha, todo mundo dizia assim: não, nós vamos cortar um pouquinho de gasto e aumentar um pouquinho de impostos. Aí nós dissemos: não, nós não vamos aumentar os impostos. Aí todo mundo: não, nós também não vamos aumentar os impostos, não. Então, porque nós vamos fazer um programa de substituição tributária. Então, o imposto que é cruel, que é perverso, que é burro, é você botar encargos trabalhistas, ele tem todos os defeitos. Primeiro, você está
atacando uma norma constitucional de lá de trás, que era o seguinte: justamente a essência da democratização é devolver recursos para estados e municípios. Quem está enfrentando o problema da falta de recurso ali no hospital público ou na escola pública é o prefeito. Ele está lá. E o problema de segurança pública é o prefeito que está ali também. E o dinheiro não chega. O dinheiro não chega, porque o governo federal resolveu criar impostos não compartilhados e que incidiam justamente, uns sobre faturamento e outros sobre a folha de salários. A nossa base de incidência vai ser outra. Então as alíquotas vão ser muito mais baixas, você vai gerar emprego. Então, e vai acontecer um fenômeno, tecnicamente, os economistas chamam de crowding in, porque houve um crowding out. O crowding out é a expulsão do investimento privado. Os juros começam a subir, começam a expelir os investimentos privados. E aí você tem justamente toda a regulamentação ineficiente que nós temos, as agências que foram aparelhadas politicamente, as agências de regulação, você tem a insegurança jurídica, então não tem um marco regulatório bem definido. Então você tem uma série de defeitos que expulsaram os investimentos privados. Agora, de repente, você começa a falar: olha, nós estamos trocando a base de incidência dos impostos. Nós vamos reduzir alíquotas ao longo do tempo, porque estamos trocando a base de incidência. E os juros vão começar a cair, os impostos vão começar a descer. A ideia é que, evidentemente, nós vamos começar um processo. Por isso que eu digo que é a liberal democracia. Você vai começar um processo, vai empurrar numa direção. Os impostos subiram 30 anos, nós vamos começar a reduzir os impostos. Não vai fazer isso de uma hora para outra. Não né? é de uma hora para outra, mas as pessoas vão ver a direção. E vendo a direção, esse processo começa a funcionar e todo mundo começa a entender. Bom, nós estamos chegando no final e eu acho que tem alguns pontos ainda em aberto. Primeiro, eu acho que a gente tem de comentar a importância dada por Jair Bolsonaro à sua figura, que seria o aval de uma nova visão liberal dele em termos de gestão da economia. Já foi muito questionado sobre isso, vê aquela história do posto Ipiranga. Eu queria saber como é que Paulo Guedes vê essa responsabilidade, porque de repente, se houver algum problema em relação a essas propostas que estão sendo apresentadas, a responsabilidade, na verdade, vai ser sua. Né? Porque Jair Bolsonaro insiste em falar que não entende de economia, mas Paulo Guedes entende. Há uma equipe por trás, e mais do que isso, embora a responsabilidade do programa econômico seja sua, tem a questão política. Né? Haverá necessidade de muito apoio para se obter essas mudanças que estão sendo propostas. Agora, Jair Bolsonaro não conseguiu essa aliança ampla na candidatura. Eu acho que essa aliança... Tanto que ele não tem quase tempo para propaganda em rádio e TV. Como obter essa aliança depois? Eu acho que ele não teve o tempo exatamente porque ele não aceitou a aliança nos termos de governabilidade antigos. Então todo mundo fala: como é que vai ser a governabilidade? Ora, ela não será a governabilidade nos termos antigos. Justamente porque ele recusou essa aliança nesses termos de toma lá da cá, de troca de influência. E a aliança será sistêmica, ela será programática, ela é em torno desse programa. Esses programas, na verdade, e aí eu digo, eu diminuo a minha importância em todos os sentidos. Primeiro, eleitoralmente, essa conversa nossa aqui, ela atinge 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, nós estamos falando de 70, 80, 100 milhões de votos. Então, não adianta querer me atribuir a importância que eu não tenho no processo político. A importância quem tem é ele como candidato, falando de segurança, como falou, e dizendo que contra essa forma de política que está aí. É uma coisa simbólica. Então, eu imagino que a classe política já entendeu isso e virá em torno disso, porque ela vai ter que assumir esse protagonismo. Não existe o Jair Bolsonaro que vai salvar tudo sozinho e que entregou para o posto Ipiranga que vai resolver tudo sozinho. Isso simplesmente não existe. Eu tenho 30, 40 economistas trabalhando comigo, tem outros que estão trabalhando em outras campanhas, já disseram que vêm, mas no primeiro turno não podem vir, e são super qualificados. É gente que pensa parecido, pensa muito parecido, porque realmente eu fui um liberal solitário nos anos 80. Era o Roberto Campos, tinha meia dúzia de 2 ou 3. De lá para cá, eles vieram na nossa direção. Todos vieram na nossa direção. A ponto, e o maior tributo que um opositor pode fazer a você é querer tomar o seu lugar. Quando o sujeito diz que ele é que é o liberal e que você é que é o ultraliberal, pronto, a vitória intelectual está assegurada. E está tudo certo. Mas vai ter que negociar com não liberais. Não tem problema. A sociedade moderna, porque eles também têm o mérito deles. A social-democracia democratizou, na verdade, ela trouxe para os orçamentos públicos os pobres. E isso foi muito bom. Eles tiveram também a função deles. O problema deles é que eles não souberam destrinchar o enigma. Eles botaram os pobres no orçamento e esqueceram de cortar os privilégios. Fizeram justamente coalizões impúrias, oportunistas,
mercenárias, em vez de fazer as coalizões estruturais corretas. Então, tá bom, você quer, bota os pobres nos orçamentos públicos, que é muito meritório e muito correto. A Bolsa Família sai de Chicago. É o professor Milton Friedman. Bolsa Família, renda básica, voucher educação. Isso sai de lá. E, de repente, o Suplicy propõe um negócio desse. Não tem nada errado. Está muito certo, muito meritório. Aí, de repente, vem e cria o Fernando Henrique cria a Bolsa Família, o Lula turbina, o Suplicy vem. Não tem nada de errado nisso. Tem errado não ter cortado os 400 bilhões de juros que eles pagam todo ano de dívida por ter operado mal essas ferramentas. Está errado os subsídios para grandes empresários através de crédito fácil em bancos públicos. Então, tem outros erros que têm que ser corrigidos, e isso é um processo. Isso é uma construção coletiva. Não existe o posto Ipiranga que vai consertar isso, não existe o presidente sozinho que vai consertar isso. É uma governabilidade feita em novas bases, em cima do pacto federativo e em cima do protagonismo, em cima do orçamento da União. Nós vamos ter que trabalhar o orçamento. Porque das duas, uma. Ou esse orçamento carimbado vai destruir o teto, ou o teto vai dar o protagonismo de controle dessas verbas para a classe política. Que é muito melhor um senador, um deputado ir a Brasília, decidir renovar os recursos de educação, ampliar, etc., e voltar para a base e dizer, olha, prefeitos, vereadores, deputados, ó, os recursos estão aqui, prometi e trouxe, executem. A execução é local. Isso é muito mais nobre do que ficar conversando num canto escondido com alguém lá de fora para mandar recursos, para fazer isso, fazer aquilo. Eles são capazes, são pessoas inteligentes, e é um Congresso renovado, não precisa, pode ser a mesma pessoa. Ela está renovada espiritualmente, está renovada no mandato. E eu não acho que isso foi pessoal. Não foram indivíduos que viraram assaltantes e ladrões. É isso que eu tenho dito o tempo inteiro. É estrutural. Quando você tem gastos públicos descontrolados, uma economia dirigista, estatizada, ela corrompe a classe política. Ela fez isso na União Soviética. Ela está fazendo isso na China de hoje. Ela está fazendo isso. E interessante a China. Tem duas Chinas. Tem uma que está ruindo lá, que é a China centralizada, estatista, e tem a outra que mergulhou nos mercados globais e está criando emprego. E por isso está essa briga hoje com o Trump e tudo. Porque os empregos, as vítimas do socialismo antigo mergulharam nos mercados globais. Enquanto isso, nós estamos com a economia fechada, em vez de abrir a nossa economia.